São Mateus capítulo 13, versículo 10 até o versículo 11. E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Precioso Pai, esse é o livro sagrado, é a palavra do Senhor, e precisamos que o Senhor, que é o autor da palavra, vivifique ela agora para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Creio que cada irmão veio com a expectativa, de adorar a Deus e com a expectativa de ouvir também o que Deus tem a nos dizer. E todos que têm uma expectativa, eles são contemplados, Deus sempre, Ele retribui a esse sentimento que nós cultivamos em nossos corações. Então, que possa você estar em espírito enquanto ouve a palavra, e aquilo que você está precisando, Deus, em algum momento da pregação, Ele te alcança, amém? Ninguém sai com as mãos vazias, não. Ninguém. Todos que vêm na expectativa, todos que estão no Espírito, sempre são alcançados. Mas, infelizmente, também há aqueles que saem pior do que chegaram. Por quê? Porque não dão ouvido ou não estão no Espírito da palavra. E Deus tem falado conosco, irmãos, de uma maneira muito especial por todos esses longos anos. Não tem faltado o conselho de Deus, e de uma maneira muito clara, muito objetiva. E às vezes eu me lembro daquela escritura de Isaías 53, onde ele disse: quem deu crédito à nossa pregação? Porque há uma preocupação em ver a palavra sendo materializada na vida daqueles que ouvem, sendo cultivada, sendo regada, porque Deus tem falado conosco, amém? E como ouvimos nesta manhã, de uma maneira muito especial, o pastor Febrônio nos falando sobre o perigo do tradicionalismo, de tornar algo correto uma tradição. Inclusive eu estou estudando o livro de Jeremias, então quando o pastor leu ali Jeremias 7, eu lembrei que eu havia lido há pouco, e eu não tinha compreendido aquela parte. E foi maravilhoso ver como fomos ensinados nesta manhã, quando Jeremias chamou a atenção do povo, por eles dizer: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E Jeremias corrigiu eles por isso, porque eles estavam colocando o templo na frente do próprio Deus, como que tendo templo aqui nós temos tudo. Não importava a vida que estavam vivendo, o tipo de atitude que eles tinham, eles simplesmente achavam que porque tinha o templo era santo, era como se Deus estivesse com eles. E era algo bom o templo, mas quando eles levaram para esse lado de uma tradição, Deus teve que vir e varrer aquilo, tirar, destruir tudo aquilo que era uma bênção, por causa da atitude deles para com o que Deus tinha dado a eles. E aí o pastor trouxe para os dias de hoje, o perigo de nós também. A mensagem, quando na verdade a mensagem não está no coração, pode estar só no intelecto,
e aquilo como uma tradição, um costume, e Deus se anoja. Então nós vemos aqui, e eu creio que nós vamos, com a graça de Deus, Deus nos ajudar nesta noite, caminhar nessa mesma linha do que o pastor nos trouxe tão profundamente essa manhã, sobre ter as coisas de Deus no coração, não no intelecto, sobre a grandeza que Deus tem nos dado de conhecer o dom que nós conhecemos, que é a mensagem. Enquanto nós vamos falando, a palavra, o Espírito vai falando, vai você assimilando isso e vendo o teu comportamento diante de tão grande bênção, como você tem lidado com isso, amém? Os irmãos estão me dando atenção? Que Deus possa nos abençoar. E nós lemos aqui em Mateus 13, que eles perguntaram no verso 10, e acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, por que eles falam por parábolas? Ele respondendo disse, porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Olha que privilégio, a vós é dado conhecer o mistério. A vocês eu não falo por parábolas, a vocês eu falo de coração para coração, mas a eles eu falo por parábolas, para que, ouvindo, não compreendam. E por quê? Porque Deus sabia que o coração daquele povo não estava apegado à sua palavra. Por isso ele falava com eles por parábolas. Mas a vós é dado conhecer os mistérios de Deus. Trazendo para nós hoje, irmãos, eu estava vendo alguém na internet falando alguma coisa sobre o Apocalipse, cruzei por ali, vi e ouvi um pouco. Dá dó, irmãos, dá dó. Falando um grande teólogo, que o milênio vai ser o reinado do anticristo. Coisas absurdas, quando é tão claro nas Escrituras que é 1000 anos de paz, aonde Cristo será o rei, ele estará no ministério de filho de Davi. Então, como eles estão cegos diante da verdade, de tudo que nós conhecemos, mas a nós é dado conhecer esses mistérios. Mas que não venha a nós correr no mesmo perigo de templo do Senhor é este, ou mensagem, mensagem. Não, tenhamos esta mensagem aqui, no coração, sendo vivida. Amém? E o título do nosso tema é Inspiração na Alma. Inspiração na alma. Porque alguém pode ter a inspiração na mente, no intelecto, e isso, mesmo sendo algo bom, tornar-se uma condenação para aquela pessoa. E para quem, irmãos, mais é dado, mais é exigido. Preste atenção nisso. Para você que foi dado abundantemente, será exigido também a vivência, a obediência do que você tem conhecido, não é? Então, o profeta, o nosso profeta, ele possuía um dom sobrenatural. Não houve nesses dias um homem com um dom tão grande quanto o do nosso mensageiro, de uma envergadura tão sobrenatural. Mas isso, irmãos, não fazia dele um homem orgulhoso, mas pelo contrário, humilde, muito humilde. Ele sempre procurava colocar as pessoas acima de si mesmo. Aquilo era natural, não era uma aparência de ator. Não, aquilo estava dentro dele. Porque esse dom que ele recebeu havia descido para a alma. Não estava somente aqui em cima. E ele buscava de Deus o equilíbrio para usar, para administrar esse dom de uma forma equilibrada. E nós também recebemos um dom maravilhoso. A palavra dom quer dizer presente, que é a mensagem desta hora final.
E precisamos também usar esta mensagem de forma equilibrada, de maneira que isso nos faça servos e não senhores, de maneira que isso nos faça servir, amar, humildes e não orgulhosos, porque senão Deus varre isso da nossa vida, como fez com Israel. Mas quando Deus vê alguém usando esse dom de maneira tão equilibrada, isso faz com que Deus libere mais da sua graça, mais do seu poder. E na mensagem inspiração, irmãos, o profeta fala, porque o tema é inspiração na alma. Porque a mesma inspiração que alguém tem na alma, outro alguém pode ter no intelecto e tornar-se uma maldição para aquela pessoa. Uma maldição para aquela pessoa. Assim como o templo, que era uma bênção, tornou-se um problema para Israel, porque eles não tinham no coração deles a mensagem do dia para eles simplesmente levaram aquilo para uma tradição. Na mensagem inspiração, parágrafo 3, já várias vezes foi citado esse parágrafo. Olha o que o profeta disse, irmãos. Vamos bem devagar, deixando isso penetrar em nossos corações, para nós nos conscientizar que Deus nos tem dado algo grande, mas que precisamos administrá-lo da forma correta, para que seja uma bênção e não uma maldição, e não um juízo sobre nós. Eu estava sentado em um carro há poucos momentos atrás com um ministro metodista que veio comigo. Um ótimo e amado irmão, esposa e família. E nós estivemos falando a respeito disto exatamente um pouco antes de entrar no edifício. E ele estava dizendo que... Eu disse primeiro que eu sempre procuro... Escuta agora, ó. Eu disse para ele que eu sempre procuro descobrir, irmão Collins, se era ou não a vontade de Deus para fazer certa coisa, e então testava o meu motivo de fazer aquilo. É a vontade de Deus? É. E qual é o meu motivo? Para quê? É a vontade de Deus a mensagem da hora ter chegado na nossa vida? É. Mas com que motivo e objetivo tem usado dela? Tem estado ela no meu coração e feito de mim mais humilde, mais responsável, mais zeloso para com a minha vida? Ou tem me feito assim orgulhoso e isso me fazer achar que já estou para lá do céu, porque sou da mensagem? E então, por que estou fazendo aquilo? Então, se eu não tenho egoísmo, nada, e eu sei que é a vontade de Deus, e eu estou fazendo aquilo por este propósito, porque é a sua vontade, então Ele não te decepcionará. É a vontade de Deus, e eu não estou fazendo aquilo por um egoísmo, então Ele não te decepcionará. Olha mais aqui, ó. Mas se é sua vontade, olha, se é sua vontade e você tem um motivo egoísta naquilo, é a mesma coisa que não fosse sua vontade. Está vendo, irmão, a seriedade? É a vontade de Deus, é a palavra de Deus, mas se o meu objetivo, o meu motivo é egoísta, se aquilo não está no meu coração, é a mesma coisa que não fosse a vontade de Deus. É a mesma coisa que não fosse sua vontade, porque aquilo não vai funcionar. Mas quando todas as linhas estão limpas, estão brilhando de tão limpas, então todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Amém? Você captou isso? Aleluias. Na mensagem O Anjo de Deus,
parágrafo 41, o profeta fala sobre... Isso aqui é forte, irmãos. Ele fala que um dom genuíno pode levar uma pessoa a perder a sua alma. Mas na plataforma eu tenho que observar, e eu estou abrindo o meu coração. Eu sinto que estou diante de amigos nesta noite. Eu tenho que ser cuidadoso com o que eu faço. Você sabia que dons divinos podem te levar a perder a sua alma? Amada Igreja de Jesus Cristo, hoje pela manhã nós tivemos uma grande advertência de Deus. E aí é onde eu digo que às vezes eu me pergunto, quem deu crédito? Mas eu espero que você tenha ouvido e tenha levado isso seriamente e dizer, Senhor, não quero ter a Tua palavra, a mensagem, o grande dom que o Senhor nos deu, aqui no meu intelecto, como uma tradição, como disse o pastor, irmãos. Pessoas vêm às vezes na fila da ceia rindo, conversando, quando deveria vir com a maior seriedade profunda, está diante do maior símbolo de Deus, a ceia. Eu tenho que ser cuidadoso com o que eu faço. Você sabia que dons divinos podem te levar a perder a tua alma? Você tem que ter cuidado com o que você faz com os dons divinos. Meu coração dói. E eu olho aqui e vejo este bebê com cabeça d'água colocado diante de mim agora. Você sabe. Você não sabe como meu coração dói por causa dele. Eu desejaria ver o que poderia acontecer. Dizer para aquela mãe, Jesus Cristo curou seu bebê. Suas orações foram ouvidas. Eu gostaria de dizer isto, mas eu não posso até que ele me diga. Eu tenho que ser cuidadoso. E se teve um homem, irmãos, que foi zeloso com o dom que Deus deu, foi o nosso profeta. Nunca deixou, irmãos, aquilo chegar ao naturalismo. Mas sempre encarou aquilo de uma forma tão séria, tão cuidadosa, que em todos os anos de ministério dele você não vê um deslize. Porque levou a sério. E nós, em todos esses anos de mensagem, com esse dom tão grande que Deus tem nos dado, o que temos feito com ele? Como tem sido o nosso sentimento, o nosso zelo, o nosso vir à igreja, o nosso vir aos cultos, o nosso vir à ceia? Como tem sido o nosso respeito para com a mensagem que vem em forma de livros? Porque com o tempo, o costume faz-se perder o sentimento. Na mesma mensagem ainda, o anjo de Deus, o profeta fala de algumas pessoas que tinham inspirações genuínas, mas por essas inspirações, por isso que o tema é inspiração na alma, por essas inspirações não estarem na alma deles, levou deles a cometer suicídio. Causou dano ao invés de bênção. Era uma inspiração genuína, mas não estava na alma. Parágrafo 13 da mensagem O Anjo de Deus. Por exemplo, Stephen Foster, eu penso que ele deu à América algumas das suas melhores canções, como Velhos Companheiros do Lar, Rios dos Cisnes, O Velho Negro Joe, e muitas daquelas boas e velhas canções do coração que os sulistas cantavam quando se reuniam na plantação, fazendo lágrimas correr na face de muitos. E enquanto eu estava com os meus braços colocados na sua mesa, o guia tinha saído.
E alguns de minha escola dominical, a foto dele, a foto desse poeta, né? A foto dele pintada lá, e o serafim, que as pessoas diziam que tocou e deu a inspiração a ele, foi pintada por ele. Eu pensei, Sr. Foster, falando com seu retrato, Rembrandt estava olhando o retrato do homem e conversando com o retrato, e disse, Sr. Foster, você tinha isto, quer dizer, tinha inspiração, tinha isto na cabeça, mas não no coração. Ele ficava sob inspiração escrevendo uma daquelas canções e escrevia a canção. E depois que a inspiração o deixava, ele ia beber. Ficava bêbado por longo tempo. E um dia, depois de sair da inspiração, ele chamou um empregado e pegou um canivete e cortou a sua garganta, cometendo suicídio. Entrou na inspiração, fez a obra, saiu da inspiração, cometeu suicídio. Porque não estava, o profeta disse, Sr. Foster, a inspiração não estava no seu coração, estava só na sua mente. Isso, irmãos, é preocupante, é algo para nós olhar e ver aonde está o dom que Deus tem nos dado. Está no coração ou na mente? Para Israel, como vimos esta manhã, estava na mente deles. Templo do Senhor é este. Mas não estava no coração deles. Por isso Deus, se você ler o livro de Jeremias, você vai ver que ele dizia assim, que ele ia madrugando e falando para aquele povo, mas o povo rebelde o prendia, e simplesmente não queriam ouvir a correção. Porque eles diziam, nós temos o templo do Senhor conosco, quem é esse homem para nos corrigir? Olha o orgulho, nós temos a mensagem, nós conhecemos. Mas será que ela não está aqui em cima? Ao invés de estar aqui embaixo, produzindo e materializando os frutos, materializando a palavra através de nossas vidas? Quantos conhecem aquele famoso hino? Há uma fonte cheia de sangue que corre das veias de Emanuel, onde os pecadores submergem no sangue, perdem todas suas manchas de pecado. O ladrão que estava para morrer se regozija ao ver a fonte em seu dia. Que possa eu, tão vil quanto ele, lavar todos os meus pecados. Olha que canção linda, né? Quem foi que fez? O famoso poeta William Cowper escreveu aquele hino. Estive na sepultura dele há alguns meses atrás. Eu não pude me conter sem chorar ao pensar nele. Olhar lá e ver Charles Wesley sepultado lá, Bunyan, que escreveu O Progresso dos Peregrinos, o primo de João Wesley, que escreveu Robinson Caruso, Wesley mesmo, do outro lado da avenida. E eu pensei sobre o William Cowper. Ele foi considerado na Inglaterra um neurótico, um pouco fora do ar. E como ele atingia a inspiração e se perdia na inspiração. E escreveu este maravilhoso hino. Há uma fonte cheia de sangue. Enquanto ele estava no topo da inspiração, ele estava no espírito. Mas quando ele saiu, tentou encontrar um rio para se suicidar. Estava tão forte a neblina que eles não conseguiram pegá-lo. Ele não conseguiu chegar ao rio. Eu penso sobre Jonas, um homem de Deus, um profeta com quem Deus falou e mandou a Nínive, com uma mensagem para aquelas pessoas. E Deus estava, vocês irmãos estão acompanhando? E Deus estava tão determinado e o encheu tanto com o Espírito Santo, até que ele permaneceu vivo por 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe no fundo do mar. Ele saiu com tal poder em sua pregação que o povo ouviu, vestiram-se de saco até os seus animais saíram pelos montes. A cidade inteira, tão ignorantes, alguns não sabiam qual era a mão esquerda ou a direita.
mas se arrependeram e Deus poupou a cidade deles. Olha agora. E assim que a inspiração deixou Jonas, ele quis morrer. A inspiração estava aqui. Tem que estar na alma. Ele quis morrer. Sentou-se debaixo daquela árvore e pediu que Deus tirasse sua vida. O que foi aquilo? Profeta, eu observei Elias, quando lá no Monte Carmelo, naquele dia, sob inspiração, chamou fogo do céu. E no mesmo dia chamou chuva do céu. Água e chuva, quero dizer chuva e fogo do mesmo céu, sob inspiração. Mas quando ela o deixou, fugiu para o deserto, sentou-se e disse, Senhor, deixe teu servo partir em paz. O que isso significa? Mal entendido, você não pode entender isto. 1 em 1 milhão, muito raramente consegue atingir a margem disto. Quando você vai lá em cima, né, na inspiração, muito raramente consegue atingir a margem disto. Melhor, quando você vai lá em cima, tem uma coisa, você fica muito longe daqui. Quando você desce, dá uma sensação que você perdeu alguma coisa, que tem alguma coisa faltando em algum lugar. Vamos, irmãos, olhar. Quantas vezes, quando a unção vem, você vai lá em cima. Você quer sair pegando todo o diabo pelo pescoço ali fora. Mas quando sai, parece que dá um vazio. Nós precisamos que essa inspiração desça mais um pouquinho. Para que ela desça aqui na alma. Aí você vai ser como o alemãozinho que o irmão Brana fala, o açougueiro, que foi ao culto e lá ele recebeu o batismo do Espírito Santo, e ele estava no açougue trabalhando e de repente alguém foi lá e falou, olha, alguma coisa errada com o fulano, esqueço o nome do alemãozinho. O gerente foi lá, estava o açougueirozinho lá, cortando carne, de repente ele parava, levantava a mão para cima e começava a glorificar a Deus. E aí o gerente disse, o que aconteceu contigo? Não me diga que você está no meio daquele grupo de porcos. Ele tinha recebido o Espírito Santo, não aqui no intelecto, irmão. Tinha descido na alma. Não, ele não conseguia, irmãos. Aquilo estava dentro dele. Aleluias. Quando a unção desce até a alma, você está dentro do carro, o céu está contigo. Você está no trabalho, o céu está contigo. Você está na rua, onde você estiver. E aí a palavra vai se materializando todos os dias na sua vida. Aí a roupa que você usa na igreja é a mesma que usa em casa. Não tem 2 guarda-roupa não, porque a unção está na alma. A inspiração desceu aqui. Aleluias. É algo glorioso, irmãos. Isso é ter uma experiência com Deus. Aleluias. Deus é vivo, irmãos. Deus é vivo. Ouvimos esta manhã o pastor dizendo, Israel olhava o Deus como um Deus estático, um Deus parado, que era o templo. Deus para eles era aquele templo do Senhor é este. Mas não, Deus é um Deus vivo, era um Deus que se movia, e eles tinham que se mover com Deus. Deus é vivo, irmãos. A mensagem é algo vivo. A mensagem, Deus, é o próprio Deus se desvelando através de nós. A mensagem não é um livro de regras, irmãos, e nem um livro de conhecimento. A mensagem é a expressão de Cristo. Aleluias. Por isso que a fé tem que ser uma fé viva. Uma fé viva, não uma fé intelectual. É hora, irmãos, de nós olharmos para dentro de nós e perguntar, e ver como nós estamos agindo com aquilo que Deus tem nos dado. Onde está a inspiração que Deus tem enviado através desta mensagem? Está na nossa mente? Olha o perigo.
Esses grandes homens, quando saíam da inspiração, cometiam suicídio. Era uma inspiração genuína, mas era só aqui. Caro Foster, disse o irmão Brana, você nunca teve a inspiração na alma, você tinha na sua mente. Mensagem Véu Adentro, parágrafo 78 ao 80. Você encontra essas pessoas que parecem ser bastante religiosas, parecem ter um desejo tão profundo, e diariamente elas pesquisam, procuram, buscam a Deus e nunca chegam a nenhuma conclusão, de espécie alguma, onde elas poderiam estar estabelecidas ou ancoradas em Cristo. É isto que eu aprendi em experiência, que são pessoas intelectuais. Elas nunca conseguem uma experiência. Você, agora falando isto, há dois tipos diferentes de cristianismo. Parece estranho, mas eu não diria dois tipos diferentes, eu diria duas fases diferentes. Seria uma palavra melhor para usar, não dois tipos, duas fases. O mesmo cristianismo, mas duas fases disto. E uma delas é uma concepção intelectual ou mental do que Deus disse em sua palavra e de Jesus Cristo através do caminho do conhecimento. E o outro é uma experiência experimental que Deus tem dado ao homem em seu coração. Amém? Uma é uma fase intelectual e a outra uma experiência experimentada no coração. O intelectual, olha aqui, ele é faminto, ele está deleitando em Deus, porém sua festa não resistirá. É o que eu disse, é o momento de inspiração, no culto maravilhoso, mas não resiste. O outro parece ter vitória o tempo todo, não há nada que lhe incomode. Ele está simplesmente tão sólido e ancorado, o quanto pode estar. Nenhuma prova, nenhuma tempestade os incomoda de modo algum, mas eles parecem ter algo a seu respeito, pois as pessoas que são cristãs e tentam viver para Deus, admiram aquele tipo de cristão. Eu sempre quis saber, Senhor, o que é isto que essas pessoas têm e que as outras almejam tanto? E mesmo assim parecem falhar em obter? O que é isso que elas têm? É que elas têm essa experiência, não no intelecto, como ele disse aqui, é uma experiência experimentada de Deus no coração. Israel tinha o templo ali no deserto, eles tinham o tabernáculo, melhor dizendo, tinha os três átrios. O átrio exterior, lá fora, o átrio interior e o terceiro átrio ficava atrás do véu. O maná que o povo comia lá no átrio exterior era o mesmo que se comia no segundo átrio. E era o mesmo que se comia no terceiro átrio. Mas o maná lá de fora, irmãos, de um dia para o outro bichava, estragava. O maná no segundo átrio também não suportava. Mas lá dentro, atrás do véu, dentro da panela dourada, havia um maná que nunca envelhecia. E mais, nunca acabava. Sumo sacerdote entrava, comia um bocado dele. Quando voltava, aquilo tinha se reconstituído. Porque ele estava comendo o maná na presença da glória de Shekinah. Era diferente, irmãos. Essas são as três fases na vida de crentes. A justificação, comendo a mesma palavra, o mesmo maná. Mas às vezes está animado, o profeta diz, às vezes o sol brilha, quem está lá no primeiro átrio, está sobre
a influência da luz do tempo, às vezes a escuridão vem, às vezes está quente, às vezes está frio. Quem vem um pouco mais para dentro, vem para o segundo átrio, já não está sobre a luz do sol, a luz natural do sol, mas sobre uma outra luz, também natural, que é a luz dos candelabros. Já é um pouco melhor, mas em alguns momentos aquela luz vai se apagando, o azeite vai terminando, aquilo esfumaceia. Mas quem está no terceiro átrio, irmão? Ele está debaixo da luz da glória de Shekinah. É isso que Deus espera. E isso é possível para todos nós. Tudo o que precisamos fazer é continuar caminhando na fé, desejando, e não se estabilizar como que eu tenho e fazer desse dom maravilhoso, dessa inspiração maravilhosa, fazer um Deus estático, como ouvimos, um Deus parado. Um Deus regra. Não, nós cremos num Deus vivo. Um Deus que vive e reina através do seu povo. A mensagem tem que estar, irmãos, em funcionamento dentro de nós. Aleluias. Ainda na mensagem, véu adentro, parágrafo 120. Embora homens e mulheres vivam uma boa vida e amem a Deus através de uma concepção mental, olha a inspiração na mente aqui. Mas o verdadeiro esconderijo está no coração, escondido com Cristo. E quando Cristo, o Espírito Santo, entra no seu coração, Ele está em você, em seu temperamento, Ele está vivendo sua própria vida através da sua própria vontade, através de você. Amém? Ele está vivendo sua própria vida através de você. É um Deus vivo. É um Deus que caminha. É um Deus que está viajando. E a igreja está viajando com Ele. A vereda, o caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Mas como pode você estar caminhando com esse Deus vivo se você não se alimenta dele? Precisamos nos alimentar. Precisamos exercitar a nossa fé. Eu sei que isso soa mal, mas é certo. Você está tão rendido que Cristo fala o mesmo tipo de palavra que Ele falaria. Ele pensa o tipo de pensamento que Ele pensaria através de você. Ele faz os tipos de obras que Ele faria através de você. Você se entregou e está descansando. Amém? Quantos desejam esse nível de fé, irmãos? Porque esse é o perigo, como ouvimos esta manhã, essa advertência para nós ouvir mais vezes. Que com o tempo as gerações vão vindo, são mais fracas, e vai se perdendo aquele primeiro amor, aquele zelo, e a bênção se torna uma maldição. Por quê? Porque se torna um juízo sobre as pessoas, por não viverem, por não valorizarem aquilo que Deus tem dado. A mensagem, irmãos, é um encontro de intimidade com Deus. Não no intelecto, mas na alma, aqui embaixo, no coração. Uma vez eu tive um sonho, contei para o pastor Febrônio, logo depois daquela crise, creio que foi 2008, né? Que deu aquela crise mundial, e o Brasil não foi atingido praticamente. E então eu sonhei que alguém estava falando e disse, essa crise não atingiu o Brasil. E quando essa pessoa falou assim, eu olhei e eu vi um tsunami que veio sobre essa nação. E aquilo veio varrendo tudo. E então o pastor Febrônio estava comigo no sonho e ele olhou e disse, o pico mais alto de uma vida cristã é a intimidade com Deus.
E eu entendi com isso que algo grande, irmãos, está para vir. Como um tsunami. O que temos visto aí é só um sinalzinho, irmãos. Os próprios cientistas estão dizendo que isso, eu vi ainda essa semana uma notícia, de um cientista que disse, é a ponta do iceberg, o que nós estamos vendo. Eles estão dizendo. Mas lembra da advertência do sonho, quando o pastor me disse, o pico mais alto de uma vida cristã é a intimidade com Deus. Esses que estiverem vivendo essa intimidade com Deus, vocês estão entendendo, irmãos? Essa inspiração na alma, eles não serão afogados por esse tsunami, mas isso será um impulso para nos tirar dessa terra. Mas lembra que o tsunami, quando vem, ele não dá tempo de correr, pegar barco e fazer qualquer... Não, veio, se foi. Devamos estar preparados, vivendo esse pico mais alto, essa intimidade, essa inspiração, igreja, na alma. Porque quando vier o que está para vir, você somente será chamado, como que sugado da terra. E estaremos com Cristo para toda a eternidade. E esses sinais estão aí, irmãos. Mas se vê em muitas vidas indiferença. Como se nada, a vida continua igual. A oração não aumentou para alguns. A preocupação para as coisas, para o zelo com a mensagem, não aumentou para alguns. O que pode mover o coração? Deus está sacudindo com sinais. Ouvimos ontem o pastor que estava aqui conosco falando sobre isso. Então, irmãos, vamos dar crédito ao que Deus tem falado. Vamos dar crédito à mensagem, dar crédito às advertências. Vamos levar a sério os ensinamentos, a vida espiritual, o teu zelo para com Deus. Como disse o pastor Febrônio há um tempo atrás, precisamos mais religião dentro de casa. Às vezes fazemos do nosso culto para com Deus só as 2h30 que estamos aqui e pronto, termina. Só vamos reabrir a Bíblia quando voltarmos no culto outro dia. Não, irmãos, precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos exercitar. Porque a mensagem, irmãos, que Deus enviou para nós, ela nos leva a isso, a um relacionamento com Deus. O profeta, como eu disse, ele preocupou em levar o povo a um relacionamento com Deus. Ele administrou o dom que Deus deu a ele com equilíbrio. O dom foi uma bênção para ele, porque estava na alma. A inspiração foi uma bênção na vida dele, porque estava na alma. Mas a inspiração na vida desses outros, como citamos aqui, causou morte, suicídio, porque estava só aqui no intelecto. Misericórdia, haverá muitos, irmãos, que essa inspiração será juízo para eles, porque não passou de algo intelectual. Não passou de fazer desse grande dom uma tradição. O Pai busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Vamos nos colocar de pé, irmãos. A mensagem. O que é a mensagem? É Cristo em vós. É Cristo vivendo através da igreja. A mensagem, o que é a mensagem? Não é um Deus estático, não, como ouvimos esta manhã. Não! É um Deus em movimento, igreja. É um Deus que está caminhando. É um Deus que está viajando. Feche os seus olhos nesse momento. Olhe para dentro de você. Você está caminhando com esse Deus? A inspiração está no seu
espírito, na sua alma, borbulhando, materializando a palavra no dia a dia, nas tuas atitudes, no manifestar do amor, do perdão, da obediência, da humildade? Ou a inspiração tem te feito orgulhoso? Sou da mensagem, sou da mensagem. Templo do Senhor é este. Jeremias disse: não digam isso. Precioso Deus e eterno Pai, quem deu crédito à nossa pregação? Somente o Senhor pode vivificar a palavra, Pai, e produzir os frutos pela qual ela é enviada. Fomos tão advertidos esta manhã pelo Teu Espírito, para que um dom tão glorioso como esse que nos deu, não se torne para nós um juízo como se tornou para Israel. Deus, Tu não és um Deus estático, um Deus parado. Tu és um Deus vivo, é um Deus que está em movimento. Oh Deus, vem movimentar-se através da minha vida, vem borbulhar através dos nossos corações. Vem despertar, Pai, esse coração, esse homem, essa mulher, esse jovem, esta criança. Senhor, aviva a Tua obra em nosso meio. Aviva essa mensagem em nossos corações, Pai. Queremos viver o culto na segunda, na terça, quarta, quinta, todos os dias da semana. Queremos viver a inspiração, Pai. Aleluia. Confirma isso, Pai, em nossos corações, no nome de Jesus, Teu Filho.